Todas as evidências indicam que a aparência física de Jesus era semelhante à de qualquer outro homem. De fato, ele se parecia tanto com outros homens em suas atividades diárias que, quando afirmou que ele era um com o Pai, seus ouvintes ficaram muito indignados. Eles não aceitavam que um simples homem se comparasse a Deus. E era exatamente o que Jesus fazia. Ele era um homem, mas ele afirmava categoricamente que ele era Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Imagine a surpresa daqueles judeus que haviam se acostumado a acreditar em apenas um Deus, em uma pessoa apenas que se manifestava no Antigo Testamento, o Senhor Deus dos exércitos, agora representado na forma de um simples carpinteiro. Como muitas pessoas hoje não aceitam como enviado de Deus, pessoas simples, pessoas humildes, não importa a sinceridade, não importa a boa vontade, nem o esforço que fazem para servir a Deus, mas querem apenas alguém que tenha aparência, alguém que venha com aquele paletó caríssimo, alguém que venha com aquela gravata de seda, com aquele calçado caríssimo, não é? Aparência. E assim Jesus foi reprovado, porque ele era humilde, era simples e era um homem. Eles não podiam aceitar que um simples homem pudesse ser a morada de Deus. Eles ficaram furiosos e responderam que Jesus era um mero homem, um simples homem, e portanto não tinha o direito de afirmar-se Deus, de se apresentar como Deus. Em João capítulo 10, versículo 33, está escrito: responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Quando Pilatos, o governador romano, apresentou Jesus aos judeus, antes de proferir uma sentença contra ele, declarou abertamente: eis aí o homem, conforme está escrito em João capítulo 19, versículo 5. Estando Jesus condenado diante do governador e juiz romano Pôncio Pilatos, nenhuma pessoa pôs em dúvida a sua humanidade. O apóstolo Paulo, anos depois, declarou ao mundo do primeiro século da era cristã que Jesus foi achado na forma humana, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8. Nenhum dos companheiros íntimos de Jesus jamais duvidou do fato de ele ser um homem, mas frequentemente ficaram impressionados do fato dele ser um homem extraordinário. Marcos capítulo 4, verso 41 apresenta a seguinte afirmação: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles sabiam que Jesus não era um homem simples, um homem comum, mas um homem como nunca tinham visto antes em sua vida, que tinha poder e autoridade sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre os demônios, e Jesus mandava e ele era obedecido, era respeitado, era reverenciado. Quando Jesus assumiu a natureza e a forma humana, ele se sujeitou voluntariamente às limitações próprias da humanidade. Em resultado, pois, ocasionalmente, ele também se sentiu cansado, conforme João capítulo 4, versículo 6, ele se sentiu faminto, conforme Marcos capítulo 11, versículo 12, e ele sentiu sede, conforme João capítulo 19, versículo 28. Ele também ficou sujeito a tentações, conforme mostra Mateus no capítulo 4, do versículo 1 até o 11, e foi fortalecido pelo Pai quando orou pedindo forças, conforme Lucas capítulo 22, verso 42 até o 44. Também experimentou a dor. Pedro afirma isso na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. E finalmente ele experimentou a própria morte, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Essa foi a maior de todas as provas das limitações que a sua humanidade lhe impôs. Vamos falar também sobre os nomes humanos de Jesus. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ele disse que José deveria pôr-lhe o nome de Jesus, que é apenas a forma grega que aparece no Antigo Testamento, Josué, conforme podemos ver em Mateus capítulo 1, versículo 21, e que significa o Salvador. Ele também foi chamado de filho de Davi e de filho de Abraão, Mateus capítulo 1, verso 1.
Porém, o nome mais frequentemente aplicado a ele nas Sagradas Escrituras e que ele parecia gostar mais era o Filho do Homem, o nome que apresenta mais claramente a sua humanidade. Jesus usava esse nome quando queria falar de si mesmo, conforme Mateus capítulo 26, do versículo 64 ao 65. Entretanto, você poderá observar que ele não afirmava ser tão somente um filho de homem, mas era o Filho do Homem. Essa expressão não somente subentende que ele era verdadeiro homem, mas também que ele representava a humanidade inteira. E foi dessa forma que ele subiu naquela cruz, representando toda a raça humana, para que todo aquele que viesse a crer nele pudesse ser salvo pelo seu sacrifício naquela cruz. Deixou ali os nossos pecados, pagou por eles naquela cruz, morreu, e quando ressuscitou ao terceiro dia, ele estava ressuscitando com toda a humanidade. Por isso hoje tem acesso à vida eterna aquele que crê em Jesus, o aceita como seu Salvador e segue as suas orientações.